A busca pela verdade sempre foi o foco de algumas pessoas. Algumas delas foram tão fundo nesse desejo que resolveram dar suas vidas em prol de salvar suas pesquisas que levariam a geração futuro em rumo a essa tão esperada verdade. A Ilha do Futuro, que era palco de grandes pesquisas e desenvolvimento, virou palco agora de um caos onde aqueles que controlam o mundo buscam calá-los através da censura e tirania. Contudo, agora a pessoa que está lá herdou a vontade do primeiro homem que foi chamado de pirata e tem poder para fazer a diferença. Essa é uma história que começou há 900 anos e está prestes a ser concluída. E dessa vez teremos a volta de uma presença ilustre. Quer saber tudo o que aconteceu? Fica comigo porque o capítulo 1114 nos trouxe várias respostas. Antes de começarmos falando do capítulo propriamente dito, nós temos a capa, aquela história que a gente sempre acompanha, que o Oda às vezes nos traz o que está acontecendo com personagens que deixamos para trás. Dessa vez estamos acompanhando a saga da Yamato, que nessa história de capa, nesse volume, nós a vemos conversando com Kinemon, onde ela tem a função de levar a espada do Yasue até o túmulo das espadas. Legal de ver que nossos aliados lá de Wano não pararam suas vidas e até mesmo a filho de Kaido continuou fazendo o que ela quis, proteger e continuar sendo Oden, o espírito protetor de Wano Kuni. Beleza, agora vamos deixar isso de lado e continuar propriamente para o capítulo 1114, que continua de onde o último parou. Nós vemos a reação de muitas pessoas ao que está acontecendo de acordo com a revelação de Vegapunk. E lá, não só são piratas e pessoas que apoiam essa revolução que estão assistindo isso, e sim o mundo todo. Nós podemos ver que a base da marinha ficou completamente assustada ao ver que o mundo vai ser afundado. E até mesmo o almirante da frota Akainu não está gostando do que está ouvindo. Observem bem a expressão dele de que já esperava que algo assim fosse acontecer, mas não está gostando nada do resultado. Agora nós vamos para a reação dos piratas que estão em Jaya. E aqui nós temos um paralelo direto com o que aconteceu lá durante o arco de Skypiea, onde quando Luffy falou que gostaria de conhecer a Ilha dos Céus, todos que lá estavam começaram a rir dos seus sonhos. Lá nós tivemos todo aquele flashback do Noland e do porquê que ele realmente descobriu a Ilha dos Céus. E quando nós conhecemos também Teach, onde ele disse que lá que jamais que o sonho dos homens teria um fim. Lá também nós tivemos a redenção do Bellamy, que tomou um belo de um socaço do protagonista. E aqui algo parecido está acontecendo. Aparentemente, aquelas pessoas que lá vivem e não aprenderam nada com o que aconteceu com esse incidente do Chapéu de Palha. Eles continuam rindo da mensagem do Vegapunk, pois eles são descrentes. Eles pensam que nada pode acontecer com o pequeno mundinho deles, que na verdade nós sabemos que não é bem assim e foi provado durante o arco de Skypiea. Avançamos rapidamente para o War 7, onde a reação do Pauli é apenas de medo. Ele está assustado com o que está acontecendo. E mais uma vez nós vemos lá do capítulo passado até aqui diferentes pessoas que passaram pelas histórias do Chapéu de Palha e que estão agora sendo importantes para demonstrar que tipo de reação eles estão tendo. E agora a parte mais interessante da pessoa mais importante que muitos ali teorizavam que ele já havia fugido da prisão é do Flamingo. Ele continua em Impel Down conversando com Magueiran. E lá ele diz que só com apenas 5 metros a mais, a maioria das ilhas que existem hoje serão completamente inundadas e deixarão de existir. Ou seja, o que ele propõe é uma piada muito boa. Então quer dizer que as pessoas devem se dirigir para um local mais alto, fazendo referência direta a esse ódio que ele tem pelos Tenryubits e pelas pessoas comuns. Ou seja, ele está dizendo que a população normal vai ter que ir para a terra sagrada de Mary Joyce, conviver diretamente com os nobres que se acham deuses desse mundo? Ora, realmente, do Flamingo, você tem razão. É uma piada muito bem contada. Porém, sabemos que o que está acontecendo aqui não são causas naturais, e sim obra de um desses nobres, mais especificamente da criatura que os controla. Ou seja, para Imu-sama e os governantes, nada mais importa do que os seus próprios planos, porque a vida de todas aquelas pessoas não passam de vida de insetos. Avançando agora, vamos para a Ilha dos Tritões, mais especificamente o Palácio Ryugu, onde nós vemos o rei Neptune com a princesa Shirahoshi. A sereia está em dúvida porque não está entendendo o que está acontecendo e se dirige ao seu pai para perguntar, para ter alguma explicação. O rei apenas responde que é inacreditável tudo isso que está acontecendo. E agora a gente vai trazer uma teoria muito interessante, porque voltando para a saga da Ilha dos Tritões, nós tivemos aquela previsão da Madame Chile, onde o Luffy seria o responsável por destruir a Ilha dos Homens Peixes. E como é que ele vai fazer isso? Como essas coisas estão relacionadas diretamente com a subida do nível do mar e a inundação do mundo completo. Nós temos aqui uma possibilidade bem interessante que eu já trouxe para vocês em outros modelos de vídeo e eu trago para vocês agora nesse ponto, que eu acho que na guerra final entre Luffy e Munerona nós teremos um confronto onde várias armas ancestrais serão utilizadas, o que resultará na quebra da Red Line, que é aquela parede que divide o mundo. Nesse momento, os destroços dessa parede
cairão no mar, fazendo assim com que o nível suba. Obviamente não só isso, afinal, durante todo esse processo, Immusamar e os Gorosei estarão causando terremotos e fenômenos climáticos que não são naturais, aumentando assim o nível anteriormente. Contudo, no final de tudo isso, ainda teríamos esse estopim da Red Line sendo destruídas, fazendo assim com que os tritões tenham que abandonar a sua cidade e agora viver livremente, porque assim também nós teríamos o encontro dos 4 oceanos formando o All Blue. Essa é uma das teorias que eu mais gostei até agora e eu acho muito importante trazer pra gente refletir e também saber o que as pessoas estão pensando aqui no canal. Não esquece de deixar seus comentários pra gente entender, porque agora nós vamos partir para o que realmente importa, que é a Ilha de Egghead. Lá na Ilha do Futuro, os 5 Goroseis resolveram matar todo tipo de Dendemushi que imita algum tipo de sinal de vida, e é isso que eles estão fazendo. Não só isso, quem ficar na frente deles e que esteja vivo também será morto. Porém, independente dos seus esforços, a transmissão continua. E olhem bem para a expressão dos 5 demônios que controlam esse mundo. Eles estão desesperados, porque eles não têm mais nenhuma ideia. Depois que Marcus Mars chegou lá no Punk Records e foi enganado pelo Vegapunk de maneira majestosa, eles não têm mais nenhum tipo de solução. Não fazem ideia, e nem mesmo eu sei onde diabos o Vegapunk escondeu esse Dendemushi de transmissão, mas eu posso levantar uma teoria. Quem sabe se desde o início ele não pensou que isso aconteceria e preveu para que exatamente os governantes chegassem até Egghead e o matassem, desencadeando assim a transmissão. Pensando nisso, qual foi o primeiro lugar que a gente conheceu o corpo principal, Stella? Foi naquele robô gigante que se libertou e que começou a andar de acordo com os tambores da libertação emanados pelo Luffy. E se o Dendemushi de transmissão estivesse lá? Se fosse exatamente naquele momento que o Vegapunk estivesse instalando tudo para funcionar? Pensem nisso aí também. Continuando então com a nossa linha de raciocínio, vamos para a transmissão do Vegapunk, onde ele diz que vai provar tudo o que está dizendo, fazendo uma previsão. E ele menciona que se o que ele falar não acontecer, eles podem ignorar todo o resto do discurso. A sua fala seguinte então mostra que ele previu corretamente não só o terremoto, como o aumento do nível do mar em 1 metro que aconteceu algumas horas antes. A conclusão do cientista é que isso não é um fenômeno natural. Isso é tão verdade que é provado na próxima cena, onde nós somos levados para vermos a reação da Smurf e do Mondor, antigos membros dos piratas da Big Mom. E a filha da antiga imperatriz menciona se o Vegapunk não estaria se referindo ao terremoto que aconteceu momentos atrás. Porém, ela rapidamente liga e pensa, ué, mas ele não está morto? Pois é, ele está morto e preveu isso porque essa gravação aconteceu muito tempo atrás. E claro, como um gênio que ele é, ele previu corretamente. Após esse pensamento por parte da filha da Big Mom, nós vemos ao lado uma ilha inundada de água, onde as pessoas estão tendo que usar botes ou até mesmo escalar os telhados para permanecerem vivos e não se afogarem. Continuando também, nós temos uma presença ilustre nesse capítulo, que é o de Kuzan. O Aokiji está todo tomado por bandagens e também ataduras por conta do seu último confronto com o vice-almirante Garp, que foi derrotado em conjunto dos piratas do Barba Negra. O que prova que mesmo que o Kuzan não estivesse levando a sério a sua luta contra o seu instrutor, porque ele tem ali sentimentos escondidos que serão explicados muito possivelmente em um momento futuro, nós vemos que ele apanhou e apanhou muito do velhinho. Imagine o que teria acontecido no Garp no auge. Pois é, não é o foco agora, a gente pode comentar isso em outro momento, imaginando como seria, mas você já sabe o resultado. Voltando para Egghead, nós vimos aquela cena que ficou muito legal lá no capítulo 113, que foi quando o Saturn chegou lá em cima do Labo Phase e atacou o Nico Robin tentando matá-la, porém os seus Nakamas a salvaram rapidamente. Aqui, nós vemos todos eles utilizando seus ataques mais poderosos e o Chopper está utilizando o Guard Point para defender as patas da grande aranha demônio. Porém, infelizmente, nada disso surte efeito e todos são jogados voando, o que obriga Nico Robin a se levantar e mesmo ferida, utilizar os poderes da Hana Hana no Mi para fazer uma grande teia e segurar os seus amigos. Até que a gente gostaria de ver uma finalização para essa luta, porém o ancião Saturn não está muito entretido com o que está acontecendo ali. Então, por telepatia, ele avisa os outros anciões que irá resolver aquele problema naquele momento, porque ele está indo para a sala da Mother Flame destruir todos os Dendemushis, independente de qual sejam. E então ele apenas ignora o chapéu de palha e entra em uma sala. É nesse momento que nós temos uma das revelações mais importantes de toda a obra. Enquanto o Saturn continua destruindo Dendemushis, ele volta para sua forma humana e em uma linda e épica dupla página nós vemos então o que é
a Mother Flame. Por muito tempo as pessoas teorizaram de que ela seria a reencarnação de Uranus, a arma ancestral ou alguma coisa baseada nela. Porém, na verdade, é uma chama que está dentro de um tanque de contenção cheio de água, possivelmente para resfriar um pouco e fazer com que essas chamas não saiam do controle. Agora vocês param e pensam, como é que um fogo desse continua aceso mesmo dentro desse tipo de tanque? Vamos analisar algumas outras coisas também. Nós vemos lá que está escrito S108, que possivelmente tem a ver com Seraphim, porque a gente sabe que existe o S, e lá embaixo nós também vemos A-N-Mu, onde A pode ser de Atlantis, uma civilização antiga, e Mu também a civilização que se juntou para destruir o reino antigo tecnológico, e é por isso que é Imu. Então, Imu-sama, Imu-Nerona seria proveniente, nascido nesse canto aí. Não sabemos ainda o que significa, apenas teoria, mas agora vamos falar da Mother Flame, juntamente do que o Vegapunk diz a seguir, que é sobre o seu primeiro pecado. Ele diz que enquanto buscava por uma tecnologia, uma forma de energia que pudesse nutrir todo o mundo e fazendo assim com que ele evoluísse tecnologicamente, ele acabou voando muito próximo ao Sol. O que é que ele quer dizer com isso, pessoal? Nós estamos vendo agora. A Mother Flame é um recurso tecnológico muito parecido com o que nós temos no mundo real. Essa é a genialidade do Oda, onde ele pega referências de todos os lugares e conecta. E o que é que nós temos aqui? As ogivas nucleares, que a princípio a fissura atômica seria um modelo de energia muito bom para ser utilizado e é uma energia limpa. Contudo, a humanidade preferiu transformar isso em bombas atômicas. Pois é, tudo no universo existe por um propósito, depende muito da maneira que você utiliza isso daí, se pro bem ou pro mal. As coisas aqui aconteceram da mesma maneira. Na pesquisa do Vegapunk para prover energia infinita para a humanidade, ele criou a Mother Flame, onde está sendo utilizada para carregar algum tipo de arma que está sendo utilizada para destruir ilhas inteiras. Ou seja, isso faz com que a sua pesquisa se torne o seu pecado. Outra coisa interessante de a gente ver é sobre a arma que destruiu Luluzia. Eu acho muito que não foi a Mother Flame propriamente dita, porque como a gente tá vendo, é só um recurso de energia, mas sim foi abastecido por ela. Então essa fonte de energia quase infinita, ou infinita, não sabemos ainda, enviou o necessário para que a arma fosse ativada e destruísse uma nação inteira. E eu não duvido também, se ele conseguir replicar essa Mother Flame, ela pode ser utilizada para destruir boa parte do mundo, literalmente com uma bomba atômica. Imagina utilizar essas chamas sem controlar em um único lugar. Poderia realmente levar o mundo à destruição. Enquanto vemos a introdução desse artefato, o Ancião Saturno continua destruindo o Dendemushis, mas independente do que ele faça, nada para a transmissão. A ordem dos outros 4 é: destrua tudo o que for possível, porque senão nós estamos lascados. Ok, eles não conseguem parar, a gente adianta para a próxima cena, onde voltamos a ver o robô gigante que agora está aparecendo quase sempre. Ele continua andando até algum lugar, não sabemos o que está acontecendo. Os marinheiros continuam tentando derrubá-lo sem sucesso, porque nenhum ataque funciona nele. Por isso que eu ainda volto a dizer que a minha teoria sobre o Dendemushi ser o robô gigante ou estar dentro dele é muito possível. Continuando então, vamos para o Chapéu de Palha, Dory e Brog. Luffy mais uma vez está na sua forma Gear 5 e os três estão fugindo do Walker por algum motivo. Afinal de contas, eles não querem mais lutar e o principal objetivo agora é chegar na costa para que todos possam fugir. E é importante que vocês entendam, pessoal, que toda essa história que a gente vem contando no capítulo 1114 está conectada pela narração do Vegapunk. As coisas vêm acontecendo, obviamente paralelo em cada canto da ilha de Egghead, porém toda a narração que o cientista está fazendo sobre os pecados dele fazem referência direta ao que está acontecendo. É por isso que tem todo esse jogo 2D, digamos assim, duas dimensões de narrativa que estão fazendo nossos cérebros ficarem estupidamente ansiosos e em êxtase, porque a narração do Oda é realmente incrível. Tio Punk então continua que para entender o que vai acontecer com o mundo, nós precisamos voltar para o que aconteceu entre 900 e 800 anos atrás, no século perdido. Enquanto ele fala isso, nós somos levados para a terra sagrada de Mary Joyce, onde Mu-sama não está revelando a sua expressão, já tá na hora em Oda de a gente ver quem é Imu-Nerona, porém nós só vemos 3 pontinhos saindo dele, o que indica que nada feliz o governante está. Outra coisa interessante também é que aquela Teriubito, irmã de São Charles, a Sharia, está confusa porque nunca ouviu falar desse tal século perdido, o que nos leva também àquela teoria anterior se confirmando de que mesmo os nobres mundiais não fazem ideia da sua origem. Quem realmente os controla são os 5 Goroseis e Imu-Nerona, deixando eles também no vácuo. Nem mesmo os deuses desse mundo, que são eles, né, os famosos dragões celestiais, têm permissão para estudar o século perdido. Então agora não é mais teoria, é confirmado. Outra reação inesperada e que apenas confirma mais uma vez que uma pessoa importante
importante está viva é a seguinte: já aguarde só, que muitas pessoas ainda acham que ele morreu, não sei porquê, porque lá no início de Egghead nós vemos o Shaka mencionando pra Robin que Sol está vivo, mas não pode dizer onde é que ele está. Ele está aqui em uma floresta, aparentemente eu vou chutar que é Elbaf, a terra dos gigantes, mas ele está rindo da reação, porque Vegapunk prometeu e cumpriu com seu papel como cientista. O que ele e Sal fizeram foi salvar e levar para frente para que os sonhos e as pesquisas dos antigos pesquisadores de Ohara sobrevivessem, para que a futura geração pudesse fazer algo com esse conhecimento. Vegapunk então continua dizendo que estudou tantos livros quanto os ponegrifos deixados para trás por um grupo de pesquisadores que continuaram pesquisando, mesmo com o governo mundial proibindo isso. Esse é o segundo dos seus pecados, porém ele não tem nenhum arrependimento do que ele fez. Agora voltamos para o grupo da Nami, que foi completamente ignorada pelo São Saturn e que está esperando algo que o Vegapunk Edson iria fazer, afinal ele pulou do Frontier Dome no capítulo passado e praticamente ele teria morrido, mas não é bem isso que acontece. O que ele está fazendo é manipular as nuvens para fazer com que o navio do Chapéu de Palha fique mais próximo do oceano, para que o Coup de Bust funcione e leve eles para o mar e não para a terra, na frente de todo aquele Buster Call que está acontecendo. O único pedido que o Edson faz é que o Chapéu de Palha não deixe com que o governo os capturasse. Isso tá me parecendo muito um pensamento de despedida. Afinal, nós já tivemos a morte do Shaka, possivelmente o Pitágoras também não vai com o Chapéu de Palha, até porque ele foi completamente petrificado pela S-Snake. Agora o Edson pulou do Frontier Dome, então nós temos só quem? A Lilith pra ir junto deles. Então, rapaziada, mesmo o Sanji com o corpo principal do Stella, todos os outros vão ter que permanecer pra trás. E a outra, óbvio, que vai ficar também viva é a York, que quer ser uma Tenryubito e foi a maior traidora que desencadeou todo esse conflito que está acontecendo agora na Ilha do Futuro. Continuando, vamos voltar para o que o Vegapunk está falando sobre o século perdido. Ele menciona que a história é um conto, e ele sabe apenas uma parte incompleta do que aconteceu durante esses 100 anos, entre 900 a 800 anos atrás. E ele não vai tentar imaginar o que aconteceu com as coisas que ele pensa que pode ter acontecido. Não, ele vai apenas falar o que ele pode confirmar. E então se preparem para o que vai acontecer, porque não existe mais nada que possa mudar o vínculo entre a geração atual e a geração que viveu durante o século perdido. Porque a gente volta para Dory, Brog e Luffy mais uma vez no Gear 5, tenta lutar de diversas maneiras com o Walker e socar ele, independente do que aconteça. Porém, independente do que ele faça, nenhum ataque funciona contra o ancião Walker e faz os gigantes caírem na gargalhada. Ao mesmo tempo, nós vemos a seguinte narração do tio Vega. O protagonista desse conto é um homem nascido 900 anos atrás, em um certo reino com a civilização avançada. Ele lutava com seu corpo de borracha, assim como o lendário Deus do Sol Nika, lá de Elbaf. No meio dessa narrativa, depois do Luffy tentar atacar o Walker diversas vezes com um punho gigante, ele não consegue e a mão dele continua doendo, fazendo assim os gigantes se divertirem e falarem para que ele não fizesse piada que os fizesse rir naquele momento. E então o capítulo termina com o Luffy chorando de dor e fazendo uma cara engraçada, enquanto o Vegapunk revela o nome do homem que nasceu há 900 anos. Ele diz o seguinte: o nome desse homem é Joy Boy. Ele foi o primeiro homem dos mares a ser chamado de pirata. O paralelo, então, está traçado. Enquanto há 900 anos uma guerra foi iniciada justamente por esse tal Guerreiro da Libertação, que na verdade foi um mito que se tornou realidade de acordo com o primeiro Joy Boy. Agora, a segunda pessoa a herdar esse título de Joy Boy, Luffy, será o último homem nesse mar a se tornar o rei dos piratas, e possivelmente essa era de pirataria irá terminar, porque uma vez que o governo seja destruído, a liberdade será instaurada. Então o conceito de pirata não precisará ser mais impregnado, uma vez que todos ali poderão ser livres. Bonito, pesado e me fez arrepiar. Que capítulo maravilhoso, cheio de nuances e coisas importantes. Porém, eu quero falar uma coisa muito importante, fazendo assim uma relação entre o que a gente viu lá na Mother Flame e com o capítulo 472, mais especificamente a capa dele. Se vocês forem perceber como foi que a Mother Flame foi apresentada, foi com uma chama em volta de um círculo, porém a imagem de um círculo parece muito aquele sol em volta de diversos pontos. Se a gente voltar lá no capítulo 472, durante as aventuras espaciais de Enel, nós vemos o antigo deus de Skypiea olhando para uma civilização conversando com outra civilização. Lá em cima, nós vemos um fogo exatamente igual ao Mother Flame, com esse círculo cheio de pontinhas. Do outro lado, nós vemos pessoas montadas em um navio chegando e eles estão interagindo. Ou seja, Oda, ele pegou uma relação do que o Enel estudou lá na Lua, provando assim que a civilização antiga chegou a estar naquele lugar e trouxe para o embasamento
atual. Ou seja, o que isso significa? Possivelmente Enel retornará com um pouco mais de informação sobre o que era a Mother Flame. Será que ela está vinculada a algum outro tipo de deus? Uma relação que vocês podem fazer é: a Mother Flame também era utilizada para criar energia suficiente para que a arma ancestral Uranus pudesse ser disparada. De um outro lado, nós vemos outras pessoas de outra civilização chegando. Quem sabe essa daí não é a arma ancestral Pluton, num barco que está atualmente soterrada na antiga Wano. Esse aqui é apenas um dos pensamentos e outra teoria. Então esse relação ali, vocês podem muito bem dar uma olhada, fica muito interessante. Enel está retornando e com ele muitas coisas também irão mudar. Então, deixando isso de lado, eu quero agradecer aí pelo capítulo que nós tivemos, Oda, e eu queria dar um anúncio aqui pra vocês, porque querendo ou não, esse capítulo de One Piece 1114 foi muito oportuno pra gente trazer uma questão. Lá a gente viu que o Vegapunk menciona sobre o aumento do nível de água e realmente aconteceu isso, aumentando um pouco o nível de água e pessoas ali tentando que utilizar botes e subir nos telhados para se salvarem. O que a gente tá acontecendo aqui no Brasil é a mesma coisa e eu quero chamar a atenção porque eu acho que é um papel importante meu como criador de conteúdo, influenciador que influencia as pessoas, tá? Eu sou uma pessoa que eu moro em Porto Alegre, como vocês podem ver, eu não tô no meu cenário atual. Eu tive que sair de casa, felizmente pra mim a minha casa não foi alagada, eu não perdi nada, porém eu tava sem energia e sem água. E seguindo o aconselhamento do governo, eu pude deixar Porto Alegre, eu estou atualmente no Rio de Janeiro, eu tô em um hotel, é por isso que eu tô gravando aqui. E o motivo pelo qual eu escolhi gravar essa semana esse capítulo é porque eu me senti tocado também com o que aconteceu, o que está acontecendo ali no mundo de One Piece e o que está acontecendo na minha cidade. Eu não sou de lá, né, minha esposa é de lá, e eu acabei mudando quando a gente se casou. E muitas pessoas estão precisando de ajuda, muitos animais estão precisando de ajuda. E o conselho do governo é quem puder e quiser sair, claro, tiver essa oportunidade, saia, porque os recursos que estão sendo mandados para o Rio Grande do Sul de maneira como geral agora serão justamente utilizados de maneira única e exclusivamente a atender os necessitados. E como eu não tô nessa necessidade, eu preferi realmente dar a oportunidade daqueles que estão realmente em condições mais trágicas. Então, puxando esse gancho, eu vou deixar aqui na descrição o link que você pode fazer doações, não só de dinheiro, mas de produtos, materiais de higiene básica, água que também já está sendo doada, ou até mesmo medicamento. Então vocês podem dar uma pesquisada nos links que eu vou deixar aqui embaixo para entrar em contato e saber o que realmente essas pessoas estão necessitando. Façamos aqui um paralelo direto com a história que nós tanto amamos, né? As pessoas estão tendo que deixar todos os seus pertences para trás por conta de uma catástrofe climática. No mundo de One Piece automaticamente não é climático, mas aqui no nosso mundo não foi causado por nenhuma destruição, imagino eu, mas eu acredito que essas pessoas, assim como as pessoas no mundo de One Piece, precisam da ajuda do Luffy, elas precisam da sua ajuda. Seja o Joy Boy, quem sabe, justamente a pessoa que fará com que outras pessoas em situação de necessidade possam sorrir um pouco, tá? Muito obrigado, a gente se vê no próximo vídeo. Hashira falando e vazando. Eu fui.